Muito obrigado por se terem juntado a esta discussão. É uma enorme felicidade voltarmos a estar juntos e a conversar, não termos de dizer o micro está desligado, não é? Portanto, acho que finalmente estamos de volta. Este futuro das operações, como dizia também na sessão de abertura, é talvez mais do que aquilo que tradicionalmente entendemos como operações. Tem muito a ver com esta noção que ficou muito destacada durante o Covid, esta noção da cadeia de abastecimento, da cadeia de valor, tudo ligado muito em grande medida pelo digital. E como tal, certamente o que vamos discutir aqui é muito mais do que aquilo que talvez se escuta muitas vezes também nas aulas, que o operações é fazer o como, é o executar. Hoje as operações são muito mais do que só executar, ou pelo menos o impacto do executar bem e mal tem muito mais impacto do que anteriormente tinha. É um impacto que pode chegar ao tal cliente, à tal criação de valor. E como tal, fiz também aqui uma seleção daquilo que acho que podem ser as previsões mais interessantes, mais estimulantes para discutirmos. E começava aqui pelo João, perguntando precisamente, neste Covid, em que muito acabou por passar a ter que ser feito remotamente, quão é que foi fazer o que estávamos a fazer no escritório remotamente, ou que espaço é que também na SU Eletricidade houve para verdadeiramente transformar, já conseguiram transformar ou ainda vão ter que fazer esse processo no futuro? Bem, antes de mais, obrigado pela questão, Bruno. No fundo, nós na SU Eletricidade, enquanto comercializador de eletricidade, nós no fundo temos uma operação que é muito de serviço ao cliente. E portanto tivemos aqui um primeiro desafio que foi no fundo trabalhar remotamente. Foi possível numa escala que sinceramente acho que nós nem nos atreveríamos a imaginar antes. Talvez assim o mais impactante naquilo que é a nossa esfera de atividade foram os contact centers. No fundo passamos a ter a total equipa de contact center a atender cada um a partir de sua casa. Portanto, houve esse primeiro momento. Eu acho que depois onde verdadeiramente se faz o clique e se faz diferente é ao estarmos a funcionar desta forma, na verdade depois também conseguimos acelerar muito, isso é que eu acho que também nos surpreendeu, a própria tomada de decisão. No fundo, isto acabou por potenciar uma forma de funcionamento enquanto organização que na prática, embora o organigrama e as pessoas fossem as mesmas, acabou por se tornar muito mais rápido e muito mais flat, Bruno. Portanto, esse acho que foi um aspecto também do fazer diferente, que já não foi só se estávamos todos num determinado local ou em locais diferentes. Chamam-lhe ainda operações remotas ou isto passou a ser as operações ou já é visto como o normal? Vou dizer, acho que é tão visto como normal que neste horizonte temporal destes últimos 2 anos, onde foi havendo aqui avanço e recuso, onde a certa altura foi possível voltar para o escritório, havia ali umas alturas em que eu tinha que pegar no telefone e confirmar, bom, mas então as lojas já estão abertas e no contact center está alguém, não está, porque não havia sinais de problemas, não estava a funcionar menos bem nem menos rapidamente por causa disso. Portanto, de facto, acho que é mesmo uma nova forma de funcionar. Passando ali também, João Carvalho, há um tema essencial, ou pelo menos que está na base das organizações, que é nós estamos todos reunidos para nos vermos uns aos outros, não é? E isso tem um efeito também de organização e depois de gestão de equipas e por aí fora. Quando estamos remotamente, começa-se a falar muito de como é que eu consigo ver também as operações, já que não estou a olhar para elas. E a digitalização, os tais digital twins, etc., tem um grande efeito. Tudo o que já estava a ser feito anteriormente pela EDP foi um fator crítico de sucesso para acompanharem este processo, não é? Sim, antes de mais, Bruno, muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que estou aqui para partilhar a experiência da Redes nestas áreas. De facto, esse caminho de virtualização da operação e da capacidade de controlo é um caminho que numa empresa como a nossa, que gera um conjunto muito alargado de ativos, já se iniciou há muito tempo, não é? Nós costumamos dizer que desde os anos 80 que temos um Digital Twin, que é o nosso SCADA, não é? Que permite avaliar o estado total da rede, comandá-la e simular o que aconteceria se eu tivesse feito diferente. Por isso é um bocadinho um primórdio de um Digital Twin do nosso sistema. É óbvio que depois disso fez-se muito mais e desde 2014 iniciamos um trabalho que também se revelou muito útil agora, que é a instalação dos contadores inteligentes, não é? que nos permite também, já está cerca de 60% da população do país já tem contadores inteligentes, e isso permite também a atuação remota sobre esses ativos. E não só a atuação, mas também lá está esta dimensão Digital Twin de conhecer os parâmetros da operação com mais detalhe e conseguir antecipar problemas. Por isso,
Respondendo à tua pergunta, Bruno, há de facto bastante trabalho que vem de trás, mas eu acho que, como dizia aqui o João, é indiscutível que outras coisas se aceleraram por via desta transformação, não é? Em particular nessa dimensão das pessoas. Uma coisa era fazer uma videoconferência há 3 anos, outra coisa é agora, não é? A capacidade das pessoas serem produtivas nesse contexto, a utilização de ferramentas mesmo de brainstorming, de ideação, não é? Aqueles murais, os miros. Eu fico, de facto, muito agradado quando vejo a dinâmica das equipas a trabalhar e a forma como elas conseguem ser produtivas nesse contexto. Por isso, quer dizer, podia entrar em mais detalhe. De facto, há aqui uma transformação muito, muito grande. Mas posso tocar alguma... Sentes que a capacidade tecnológica já existia, poderia até estar a ser estrangulada por fatores organizacionais e que aí foram verdadeiramente libertado todo o potencial que tinha, porque já existindo a tecnologia, às vezes era a organização que poderia estar a limitar, ou não, ou seja, sentiram Sim, que foi um... eu acho que esse é precisamente o que aconteceu e só isso é que explica ter havido uma adaptação tão rápida, não é? Porque o essencial, lá estava a tecnologia, o essencial dos recursos já lá estava. Porventura, algumas coisas ainda não estavam, mas também se levantaram muito rápido. Quer dizer, no nosso caso, isto implicou também na relação com os clientes e uma coisa que conseguimos levantar em relativamente pouco tempo foi a videochamada, não é? Neste momento em que as lojas estavam fechadas e que estavam a atender com capacidade limitada, levantamos rapidamente um serviço de videochamada que, se falássemos nele há 2 anos, as pessoas diziam, não, mas eu quero mostrar o papel, eu tenho de entregar o impresso, tenho de assinar. Quer dizer, levantamos o serviço com todas essas faculdades de partilha de documentos, de visualização, de entrega, e é um enorme sucesso, não é? Por isso, os recursos já lá estavam e muitas vezes o que não estava não era assim tão difícil de levantar, era mais uma questão de imaginação e de acreditar do que propriamente de complexidade de fazer. Muito bem. Marcelo, um dos desafios que às vezes quando falamos de operações há uma grande conotação para o mundo industrial, não é? Ou seja, operações é sempre visto como ativos, digital twins, é operações de fábricas, chão de fábrica, etc. Mas não é assim. A EDP Comercial é um dos exemplos e a IDC tem promovido prémios onde tudo o que tem a ver com process intelligence e toda a sensorização de processos de serviços, a EDP Comercial tem avançado muito nessa vaga. Qual o papel desta automatização que também já vinha em curso neste processo de transição pelo Covid e agora no futuro? Sim. Bom dia, Bruno. Antes de mais, agradeço o convite da IDC. Relativamente à questão que estavas a colocar, de facto, era uma tecnologia que já lá estava, veio transformar aqui há 2 ou 3 anos. Nós adquirimos uma plataforma que veio olhar sobre os processos e todo o processo operacional e toda a cadeia de processo operacional e no fundo, transformou completamente a forma como nós introduzíamos melhoria no processo operacional. Porque se de antes tínhamos um método clássico, como eu acho que a grande maioria das organizações tinha, e tem ainda, muitas delas, que é fazer um levantamento, no fundo, tirar uma fotografia, o que nós temos agora é tecnologia que nos permite tirar essa fotografia em tempo real e não só ter a fotografia, como também nos permite assegurar que tens a visibilidade do processo todo em tempo real. E, portanto, há muita informação disponível e essa informação o que nos permite é atuar cirurgicamente nos processos, por um lado, e não só atuar cirurgicamente para tentar resolver alguma coisa, também nos permite perceber se aquela decisão que tomamos vai no sentido de produzir os resultados que estávamos à espera que ela tomasse. E isso tudo em tempo real. Portanto, de facto, é uma diferença muito substancial daquilo que faça uma realidade que tínhamos há 3 ou 4 anos atrás. Ainda só está numa fase razoavelmente inicial, porque agora esta tecnologia começa a colocar inteligência artificial em si, conceitos de inteligência artificial em cima das operações e que no fundo nos dá pistas de como ela própria consegue aprender e priorizar os temas relevantes, mas é uma coisa que vem lá atrás. Portanto, de um ponto de vista deste período pandémico que atravessámos, não foi uma coisa que veio ajudar ou acelerar ou desacelerar, é uma coisa que já tínhamos e que, enfim, continuámos a desenvolver
veio, de facto, mudar-nos completamente o paradigma e eu acho que vai-nos trazer uma velocidade completamente diferente no futuro próximo. E já agora aproveito que no caso da EDP há esta particularidade, em termos de grupo de EDP comercial, ser essencialmente o que nós podemos comumente chamar o negócio, não é? E muitas vezes até estão distantes de tal a informática ou o IT. Portanto, todo este discurso é de negócio, não é? Ou seja, essa visão do negócio não ter muitas vezes até medo destas soluções. Como é que vês este período de ter tirado ainda algum medo e dar mais vontade do negócio aproveitar ou pelo menos descobrir estas tecnologias? Eu acho que, na prática, o medo não está lá. Talvez há um receio inicial de perceber quais são os resultados e qual é a influência destes resultados depois no todo, não é? E nos objetivos de negócio. Mas é muito simples. Toda esta evolução tecnológica traz vantagens que são depois muito facilmente percepcionáveis, quer na estrutura interna, quer depois nos clientes. E, portanto, ao colocarmos corretamente os objetivos, é fácil trazer a organização toda para trás destas alavancas tecnológicas que são brutais. Boa. Nuno, na Galp, a Galp tem estado a ser a tentar antecipar muitos destes temas, das transições energéticas, mas internamente é o exemplo de uma grande organização, tinha um modelo organizacional talvez bastante em silo, até pelas áreas a que se dedicava e que nos últimos anos tem valorizado muito este tema da informação. E nós muitas vezes falamos da informação e toda a gente reconhece a informação, mas é tal informação transversal, ou seja, esta capacidade de visão mais transversal. Como é que está atualmente esse processo na Galp? Que valor é que esta visão comum que vocês foram também transformando ao nível das operações, o papel da tecnologia também nessa harmonização informacional e quebrar de silos, como é que tem corrido esse processo e como é que estão a pensar também os próximos passos? Bom dia Bruno, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Estão-me a ouvir bem? Sim. Efetivamente, a Galp, de alguma forma, tinha uma lógica de organização muito por o tal negócio, não é? Portanto, havia o negócio A, B, C e D. Portanto, a lógica foi, há 2 anos para trás, haver uma reorganização de toda a organização, digamos assim, da Galp, no sentido de servirmos o cliente de uma forma única, não é? Portanto, nós temos o cliente do gasóleo e da gasolina, o cliente da eletricidade, o cliente do gás, mas é o mesmo cliente que todos nós utilizamos todos esses bens. E, portanto, houve claramente uma necessidade de transformar toda a organização numa operação única. Como é que se faz isso, tendo essa operação recorrendo a data? Nós estamos a falar de empresas separadas, nós estamos a falar de uma Power, de uma Petrogal, de várias empresas que cada uma estava dedicada ao seu negócio. Portanto, houve claramente uma necessidade de uma fusão de toda a organização, houve a necessidade da criação de um layer único de informação e um layer único digital para nós podermos ter a noção do quem é que é o nosso cliente, quem é o cliente que vai a uma estação de serviço, que abastece o seu carro, mas que ao mesmo tempo, no dia anterior, teve uma reclamação de uma fatura de eletricidade ou de gás, ou o que seja. Portanto, houve uma necessidade claríssima de alguma maneira, transversalizar todos os vários layers de informação que estavam espalhados pela organização. Mesmo a nível dos próprios call centers, que o João estava a falar há pouco, também aí notou-se uma transformação muito grande, não só da informação, mas também de todas as ferramentas digitais que foram colocadas para termos esta lógica de cliente único. Para terem noção, à questão de 1 ano atrás, mais ou menos, a Galp tinha 49 números distintos de entrada na Galp. Isto é, qualquer pessoa que ia pesquisar nos vários meios da Galp podia encontrar 49 números distintos que chegaria à Galp. Num seria para pedir uma garrafa de gás, noutro seria para um tema com o Galp Frota, noutro seria para a eletricidade. 49. Há quanto tempo? Há um ano. Um ano. Um ano. E, portanto, naturalmente que isto trazia-nos aqui uma dificuldade de gestão da operação gigante. Mas essa dificuldade estava a ser transmitida para o cliente, não é? Portanto, o cliente ainda mais dificuldade tinha nessa lógica e de navegar dentro da Galp. Portanto, também aí houve uma alteração. Agora já não existe, agora existem 2 números de entrada, um para o negócio B2B, outro para o negócio B2C. Toda a tecnologia é só uma, portanto, toda a parte de Contact Center in Cloud foi estabelecida e, portanto, tudo entra pelo mesmo. Estou a falar das várias geografias da Galp, não estou a falar só de Portugal. Tudo entra pela mesma tecnologia e o layer de informação é único. Okay? Portanto, neste momento nós conseguimos tratar de igual maneira a mesma questão
de um cliente de eletricidade, de um cliente de gás, óleo e gasolina, ou um cliente de gás. Portanto, foi feita uma transversalização da informação, foi feita uma transversalização da tecnologia, mas também, e como o Marcelo estava a dizer, também uma lógica de como é que então nós também alinhamos todos os processos e garantimos que com base nesta informação única nós conseguimos otimizar os processos e criar aqui uma lógica lean. Portanto, também estamos a investir bastante em ferramentas de análise de processos e de alguma maneira tentar transformá-los de uma forma em que consigamos depois transmitir para o cliente o benefício do atendimento, o benefício da operação. Mas sim, mega transformação, que também todo este período da pandemia talvez seja a única parte boa que veio daí, foi efetivamente o obrigar-nos de alguma maneira a acelerar essa transformação. São estes casos que às vezes são inspiradores, não é? Às vezes, milhões de investimento e outra que é 2 números de telefone, não é? Centralizar 2 números de telefone. E acho que um dos desafios, muitas vezes, quando se fala com organizações sobre o futuro das operações, há muito ainda esta tendência, como referias e bem, de falarmos do futuro das operações e a própria organização, mas qual operação? Porque tem uma noção, tem várias operações, seja por questões de negócios, seja por questões de produto, seja o que for. E um dos fenómenos que também existe muitas vezes, e se calhar chamando aqui à conversa o Carlos, foi e as operações que eu tinha externalizado. Então essas eu até já me esqueci que existiam, não é? Ou seja, esta ideia hoje de um parceiro já não é propriamente o parceiro que faz qualquer coisa que eu não queria fazer, está muito mais próximo. Ou seja, esta cadeia estendida, já sentem isto nas organizações, de verem em vocês uma continuidade e não algo que se viram livres? Bom, antes de mais, bom dia a todos, obrigado pelo convite, bom dia aos meus colegas de painel. E, de facto, sim, quer dizer, a externalização de serviços, tal como ela existia, muitas vezes aquele modelo de black box, ou seja, eu pago e tenho o serviço, mas não quero saber, ou quero saber, mas vocês não dizem, eu acho que isso está completamente ultrapassado. E é fácil, e pegando aqui um bocadinho nestes exemplos que até chegaram aqui, que é a vantagem de falar em último, não é? Vai-se apreendendo, a transversalização da informação tem que ser uma realidade, quer dizer, não pode ser algo escondido. Cada vez mais as organizações mais resilientes, mais adaptáveis, são as que persistem ou as que continuam a operar de uma melhor maneira. E essa transversalidade da informação não só acaba com estes silos entre cliente e prestador de serviços, como também nos próprios silos que existem de informação dentro dos próprios clientes. A operação cada vez mais tem que ser vista como um todo. É aquilo que eu não estava a dizer, qual a operação, a do gás, a do petróleo, o que seja. Não pode ser. Portanto, o que é necessário cada vez mais é que a informação, a qualidade dos dados que é recebida pelas organizações, seja a EDP-SU, seja a Redes, seja a EDP Comercial, a Galp ou outras organizações, seja vista de uma forma transversal, alinhada aos objetivos globais da empresa e à criação de valor para a empresa e não aos silos de o negócio do petróleo, o negócio do gás, porque muitas das vezes até podem ser contraproducentes. Portanto, posto isto, a visibilidade da informação torna-se tão importante para os clientes como para os prestadores de serviço. E havendo essa transparência de dados, eu sei quantas pessoas vou necessitar mais, eu sei que automatizações posso implementar, mas os meus clientes também sabem. E essa vai ser a verdade dos prestadores de serviços no próximo tempo. Não há mais nada a esconder, o que há é uma responsabilidade, e não vamos confundir responsabilidade de negócio com responsabilidade de realização do serviço. Mas essa responsabilidade de controle do negócio só é possível por parte dos clientes quando têm a informação toda à sua disposição. E do nosso lado, também só é possível se controlarmos a informação e os fluxos de informação e pudermos antever movimentos. Se o João quiser lançar uma campanha, ou o Marcelo quiser lançar uma campanha na EDP Comercial, eu tenho que ter essa noção para saber, olhando para a informação e coletando os dados e tendo as ferramentas de analytics e tendo os digital twins, e não estamos a falar do Schwarzenegger e do Danny DeVito em PPD, mas estamos a falar em modelos preditivos cada vez mais digitais. Pegar nesta informação e saber, ok, vou precisar de antecipar a minha contratação de operadores, vou precisar de implementar mais 2 ou 3 bots, vou precisar de fazer isto, aquilo, mais espaço. Quer dizer, há um conjunto de fatores imensos que é válido, não só para os clientes, mas também para os prestadores de serviço. O que já não é válido é
não, esta informação é nossa e vocês ficam com o resultado. Isso é impossível. Isso não, quem persistir nisso não vai sobreviver. Portanto, além de transparência, visibilidade, não é? Visibilidade. Porque eu posso ser transparente e dizer, eu estou a ser transparente contigo dizendo que tu não vês a minha informação, não é? Portanto, mas Exato. aqui é verdadeiramente dar visibilidade de toda a relação. E essa visibilidade eu acho que é importante Bruno, até porque essa informação, na realidade, é uma informação do negócio dos Certo. clientes. Sim. Ok, eu preciso dela para gerir a minha operação, mas é uma informação que é crítica para os clientes. Não há outra hipótese, não é possível. E isto eu acho que reduz, e voltando aqui ao João, uma das preocupações que é hoje, efetivamente, o risco destas ligações a parceiros faz com que esta cadeia alargada, qualquer coisa que possa acontecer num parceiro, vai-me afetar a minha tal continuidade ou resiliência. É uma preocupação, é um dilema que vocês têm de abrir mais ou menos ao ecossistema estas dependências de parceiros. Será que se lhes acontecer alguma coisa, depois o que nos afeta? Como é que vocês veem essa abertura ao ecossistema e os riscos que lhes estão relacionados? Sim, eu acho que enfim, são aspectos que ponderamos sempre. Eu acho que enfim, como o Carlos dizia, esta partilha de informação, esta visibilidade que é dada, enfim, neste caso, ao cliente, também nos dá muito mais segurança, não é? Não é propriamente para nos substituirmos ao parceiro na forma como se gera a operação, mas dá-nos a segurança de que a operação está a ser bem executada, seja porque cumpre níveis de serviço regulatórios muito aplicáveis, enfim, se calhar, no caso de todos nós, mas enfim, depois cada um sente mais diretamente as suas próprias dores ou responsabilidades, sejam eles regulatórios, seja SLAs de cliente, seja metas de eficiência que temos, portanto, o facto de termos essa informação claramente torna estas decisões muito mais fáceis de tomar e muito mais evidente este caminho de externalização. Eu acho que um outro caminho que nós também temos feito na ICU Eletricidade é também deixarmos mais nas mãos do parceiro como é que verdadeiramente ele sente que deve executar a operação. Ou seja, dá-nos depois esse conhecimento, mas não nos procurando substituir. Um bocadinho percebendo que temos competências diferentes, temos experiências diferentes. Portanto, se eu estou a externalizar aquela atividade, o principal é porque eu tenho ali um parceiro que faz aquilo melhor que eu, faz aquilo mais eficiente, tem outras experiências e, portanto, até nós no fundo até temos em mãos ali um projeto de rearrumar estas operações, ao qual nós estamos a chamar projeto Lego, que é um bocadinho como é que se encaixam estas várias peças e quem é que sinergias é que existem entre elas e quem é que tem um perfil mais natural para executar algumas atividades e quem é que tem um perfil mais natural para executar outras. Depois, para além disto, toda esta existência de informação também tem uma vantagem para nós, enquanto organização, porque obriga-nos também a uma estruturação do conhecimento que torna muito mais fácil a mobilidade de pessoas dentro da empresa. E depois, ainda mais, quando estamos a falar de uma empresa que está integrada dentro de um grupo, mais importante isto se torna. Portanto, acho que há decisões que provavelmente seriam decisões muito mais difíceis de tomar se houvesse mais opacidade, se houvesse menos informação. Hoje em dia eu diria que é mais fácil de tomar. Temos provavelmente mais riscos a ponderar, mas a visibilidade que temos sobre eles é maior. Portanto, fica mais fácil. João, talvez no passado existisse muito esta visão das operações e até da externalização, muitas vezes associada ao eu sei fazer, mas não quero, não é? Ou seja, e eles vão fazer o que eu até sei fazer e que fazia há imensos anos e talvez eu até seja quem tem melhor conhecimento, mas agora não quero. Isto traz-nos outro tema, que é as organizações hoje, pela escassez de recursos humanos, também terem que externalizar as funções que não são verdadeiramente do perímetro da sua soberania, ou pelo menos daquilo que são atividades que criem valor, até para salvaguardar aqueles profissionais que têm enorme conhecimento, mas não para fazer atividades de operações. Eu hoje de manhã falava numa nova função, ou pelo menos novo pensamento, que é o tal Digital Engineer, não é? Ou seja, aproveitar ao máximo este conhecimento, mas não para das organizações, não para atividades operacionais, mas para atividades de valor acrescentado. Vocês, e eu conhecendo, e também já recebeu alguns prémios, toda aquela relação de field service que vocês têm com inúmeros parceiros, tem a ver com esta relação de risco, mas também com este aproveitamento do valor do capital humano? Sim, podemos afirmá-lo. Quer dizer, de facto, esta é uma transformação muito, muito abrangente. Quer dizer, eu pensando aqui na nossa... Falaste aí de vários pontos, não é? Da escassez de recursos, na utilização de recursos externos, na forma como se liga, faz essa relação de confiança. Quer dizer, sobre a parte dos recursos, simultaneamente escassez e organização. Quer dizer, aí
nós, obviamente, que sentimos essa escassez e temos muitas iniciativas de automação, de RPAs, de chatbots, de coisas com resultados ótimos. Costumamos dizer que temos 80 recursos virtuais, já só se somarmos todos os FTEs que poupamos com os RPAs que implementamos. Por isso, Já lhes dão-lhes nomes ou ficam com o número mecanográfico? o chatbot tem nome. Os RPAs não? ainda não, mas é uma boa ideia. Vou levar essa de volta, Bruno. Mas pronto, mas isto do estrito sentido do número das pessoas, eu acho que uma parte muito importante para criar esse conceito do Digital Engineer é precisamente ao nível da forma como as empresas se organizam, não é? Porque se eu remontar aqui a 4 ou 5 anos atrás, quando começamos esta caminhada, muitas das iniciativas de digitalização, de extrair informação dos dados que apareciam eram baseadas no IT, não é? E nós, de facto, uma das coisas que promovemos com grande empenho foi a fusão das estruturas de IT e OT. E não foi pegar em duas áreas diferentes e dizer que tinham o mesmo chefe. Quer dizer, foi uma fusão absolutamente transversal que vai desde a parte de ideação, da parte de arquitetura, da parte de delivery, da parte de monitorização, ou seja, toda a cadeia está absolutamente integrada. Pronto. E esta forma de olhar para os dois temas juntos permitiu-nos que o digital ficasse mais entrosado na organização, que permeasse por mais áreas da empresa. E agora isso está a dar os seus frutos, porque de facto muita desta utilização que estamos a fazer dos dados tem menos silos, não é? Estamos a falar, e não só silos externos, interno e externo, mas também silos internos, não é? Temos MDUs comuns para áreas de toda a parte de clientes, toda a parte de ativos, e se eu olhar para os MVPs que fizemos no último ano, 90% já está assente no que era o antigo OT, nas operações, não é? Estamos com capacidade de digitalização das operações com benefícios maiores para a operação da empresa do que os iniciais que estavam escusados, assentes exclusivamente no IT, que foi a gênese do tema. Por isso, há aqui um tema de organização, há um tema de modelo de dados, de governance de dados, não é? e de entrega desses dados. Pronto. Estando essa estrutura montada, o recurso e os BPOs e o recurso a parceiros é naturalmente muito, muito facilitado. Por isso, esse é também um caminho que nós nos sentimos agora mais capacitados para dar e que progressivamente estamos a dar muitos passos. Não é? Porque, de facto, e estavas a referir a questão dos prémios que temos ganho, dos temas dos Field Operations, não é? Uma coisa que acontece é, por exemplo, nós temos umas soluções de Field Remote Support, não é? Por isso, temos um centro de supervisão único, muito especializado, que permite de apoiar técnicos no terreno. Isso faz com que a capacitação do técnico no terreno seja menos específica, menos crítica e aumenta a pool de pessoas elegíveis e aumenta, assim como aumenta, não é, a minha capacidade de externalização dessa atividade. Por isso é claramente um contínuo, não é, de trabalhar bem a informação, ter um modelo de governance certo, ter uma organização que não distingue entre o IT e o OT e que pensa digital na gênese dos problemas todos. E acho que fazendo esses passos, o futuro trará seguramente mais externalização. Mesmo na relação com essas partes externas, vocês mantêm a plataforma. Portanto, a plataforma é o que liga. Sim. Um colaborador, pode ser assalariado EDP ou contratado, mas a plataforma é a mesma. Ou seja, os vossos parceiros utilizam a vossa plataforma digital. Sim, tem sido essa a regra. Pronto, depois, dependendo do grau de externalização, poderá haver necessidades de desenvolvimento específicos do lado do BPO, que encontra potencial de otimização adicional, mas temos procurado ter esse controlo da plataforma, dos devices, da mobilidade, porque trabalhamos com muitos PCEs diferentes, com graus diferentes de sofisticação e de capacidade de investimento, e o facto de nós termos a nossa plataforma dar-nos mais escala, mais capacidade de otimização contínua, mais visibilidade, por isso tem sido essa a opção. Nós no futuro, mais uma vez, reforçando o futuro das operações, Marcelo, tem muito a ver com a capacidade de tomada de decisão. Às vezes também não é só focar nas operações pelas operações, é como é que nós conseguimos tomar melhores decisões. E esta parceria homem-máquina, de certa forma, ajuda a que o homem tome melhores decisões, suportado pelas decisões da máquina. Como é que foi este processo? Porque falamos sempre muito deste pequeno gesto, se calhar desta pequena oportunidade, que é os RPAs, de também automatizarem. Vocês tiveram um exercício que eu acho que correu muito bem, ou pelo menos também têm tido muita visibilidade de terem estes centros de competências que lá está, que não são de informática, são técnicos, mas como é que vocês valorizaram e que exemplos, e que use cases concretos é que hoje vocês veem que o negócio consegue tomar melhor decisão porque tem a visibilidade de toda a cadeia?
Eu diria que não há um exemplo. Eu acho que é muito mais, hoje em dia, o facto de ter informação permite que toda a organização, independentemente do ponto em que está, tome melhores decisões. Não é? No circuito, em toda a cadeia de valor, porque nós temos uma cadeia de valor que ainda assim é bastante madura, porque acaba por... Nós somos EDP comercial e, portanto, acaba por vender eletricidade. Não é? Portanto, a atividade em si não se modificou, ou o objetivo final não se modificou substancialmente. Depois, a forma como a suporta e com a informação que a suporta e por aí fora é que se tem vindo a evoluir de forma muito grande. Mas na prática, é através da informação que consegue agregar e retirar da cadeia de valor toda, que lhe permite depois ser muito mais cirúrgico na forma de atuar e, por um lado, mais cirúrgico, mais rápido e muito mais eficaz. Não é? E eu diria que isto a todos os níveis da organização, sejam a níveis um bocadinho mais de decisão tática ou estratégica ou mesmo mais operacional. Por exemplo, o Carlos sabe, a CGI é o meu parceiro principal nas operações, não é? E nós tanto temos do lado deles o desenvolvimento e a incorporação de tecnologia que nos depois permite dar informação e nós com essa informação tomamos decisões diferentes ou diferentes daquelas que seriam, porventura, se não tivéssemos acesso a essa informação e, portanto, vem de uma componente um bocadinho mais operacional para a componente um bocadinho mais de gestão e o contrário também acontece. Nós temos um caso de sucesso que fizemos o ano passado através da introdução de um chatbot já com alguma complexidade. O Bruno, tu sabes isso perfeitamente porque viste bem a operação, que suporta toda vou dar um exemplo concreto, suporta toda a atribuição de acordos de pagamento a clientes e quando nós pensámos nele numa fase pré-pandemia, que depois começou a operar numa fase pandemia e continua a operar com muito sucesso, o que nos veio trazer, e portanto não tínhamos absolutamente noção nenhuma daquilo que viria a ser suportado por este chatbot em concreto, de um ponto de vista de número de iterações e número de ações, e que na prática teve um impacto muito substancial na operação que era suportada pelo parceiro. Portanto, no fundo, a introdução de tecnologia, a maior parte das vezes que temos percebido é que tem e traz-nos vantagens nos sítios que esperávamos e muitas vezes nos sítios que também não esperávamos. Uma das ameaças que muitas vezes é sentida, precisamente esta quase substituição. Então, se as máquinas agora fazem isto tudo, inclusive nós temos lido e temos visto muito esta quase ameaça ao middle management, não é? Que era quem fazia essa interface, e quem lia os contratos e quem fazia o leva e trás da informação. Como é que, por um lado, esta ambição de mais dados, mais informação, mais automação, depois encaixa numa organização que tem pessoas com medo de perderem, muitas vezes, os seus poderes que decorrem precisamente desse controle de informação? Como é que fizeram esta transição? Como é que conseguiram envolver as pessoas? Porque isto não é substituir pessoas, é envolvê-las e amplificá-las por máquinas. Sim. Eu confesso que acho que não é uma ameaça, acho que é uma oportunidade que essas pessoas têm também de aprender mais e ficarem, desculpem a expressão, mais turbinadas, digamos assim. Mais musculadas, isso, era essa palavra que me faltava. Vamos ver, isto está a acontecer já há algum tempo, não foi só da pandemia, não é? Isto é algo que está a acontecer em todas as nossas operações, todas. Eu acho, sinceramente, que aqui o que nós temos que ter sempre em mente é porque é que estamos a fazer isto? Qual é que é o problema que estamos a tentar resolver? E depois andar para trás. E o problema que nós estamos a resolver é, efetivamente, como é que nós conseguimos dar um melhor serviço aos nossos clientes. Então agora andamos para trás. Como é que nós, num período de pandemia, e vou voltar outra vez aos contact centers, isto é um bocadinho um defeito de fabrico, como é que nós, num período de pandemia, conseguíamos dar um serviço de exceção quando tínhamos todos os nossos agentes em casa,
espalhados pelas várias geografias, em que quando estavam dentro de um contact center, se tinham uma dúvida mais complexa, a forma mais fácil que tinham para resolver essa dúvida era levantar a mão. Não é? Levantava a mão, aparecia um supervisor, ajudava, até podia entrar na conversa. Toda essa lógica desapareceu, toda essa lógica alterou-se claramente, mas nós queríamos continuar a dar esse nível de serviço aos nossos clientes. Então fomos atrás da tecnologia. Qual é que é a tecnologia que de alguma maneira consegue substituir esta lógica de supervisão, este modelo de tomada de decisão? É aqui que entram os bots. Não tanto o bot de falar com um cliente, não tanto o voice bot, mas o bot de apoio à operação. E criámos, no caso da Galp, na parte dos contact centers, criámos um bot que é o bot supervisor, que na prática é um bot que está a aprender com o cliente, está a aprender com o operador, está a ir ganhando, através de inteligência artificial, está a ir ganhando toda uma lógica de aprendizagem e vai ajudando o operador. E, portanto, o próprio operador sentiu-se musculado. Sentiu-se mais musculado porque teve um suporte digital de uma tal máquina que consegue estar disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, para o ajudar e para, efetivamente, ele próprio conseguir, ele operador, dar um melhor serviço ao cliente final. Vai ao limite de esse mesmo bot, se entender que o operador está a ter um tom de voz desadequado à conversação ou o próprio cliente, introduzir, através de sentimento de análise, introduzir determinadas frases, determinadas expressões que o operador deve dizer ao cliente para, de alguma maneira, criar a conversa um pouco mais smooth. Portanto, isso trouxe alegria para os operadores, isso trouxe alegria para as pessoas. Portanto, as pessoas sentiram-se dotadas de mais tecnologia à sua volta que lhes permitiu fazer um trabalho muitíssimo melhor. No final do dia, acho que é win-win para todos, não é? A nível da operação, nós conseguimos criar uma operação muito mais lean, por todas aquelas velhas lógicas que existiam antigamente de termos de ter um rácio de um supervisor por cada 15 operadores ou 12, o que seja, altera-se esse paradigma diretamente porque conseguimos começar a substituir por tecnologia e o próprio operador no final do dia, que é quem dá a cara para os nossos clientes finais, claramente sentiu-se mais confortável. Isso serve para os contact centers, como serve para os field services, como serve para todas as pessoas que estão nas estações de serviço a servir o cliente final. Portanto, foi uma tecnologia que efetivamente veio, acho que não é uma ameaça, é mais um apoio muitíssimo forte para muscular todas as pessoas que estão frente ao cliente. Já agora não resisto a perguntar, nós temos uma prediction, falei dela de manhã, que enquadra precisamente esse sentimento de meritocracia de dados, não é? Ou seja, alguém levantar a mão, mais do que não ter o acesso, eu é que devia ter a informação. E a informação está no meu chefe e isto não fazia sentido. E aquilo que é feita a referência na previsão é o impacto que isto tem na própria retenção dos colaboradores. Sentem essa correlação, falavas em satisfação, mas materializa-se mesmo em menos rotação, conseguirem ter mais facilidades em reter as pessoas por lhes darem acesso às ferramentas? Sem dúvida alguma, se bem que há aqui uma externalidade que vai também alterar um pouco o paradigma desse tema. Todo o tema da rotação vai também ser alterado com esta lógica do trabalho remoto, em que a própria rotação neste tipo de operações torna-se mais fácil. Okay? Se nós conseguíssemos extrair este outlier da equação, a rotação diminuiu drasticamente, porque as pessoas sentem que uma determinada empresa, e isto aplica-se a todas as empresas que estão aqui a falar, nós falamos todos dos mesmos temas, o que distingue de cada um de nós é a velocidade que cada um vai colocando no mercado. Mas, de alguma maneira, as pessoas sentem-se mais motivadas para ir trabalhar, primeiro, porque sentem uma ajuda de uma tecnologia que está a ser fornecida pela Galp, segundo, sentem o reconhecimento do cliente pelo que, efetivamente, o trabalho que foi feito foi muito melhor. Isso cria vínculos bastante fortes à organização. E nós, efetivamente, no caso da Galp, temos estado a sentir uma diminuição de rotatividade de recursos muito grande. Boa. Como é que um parceiro também se reinventa para que não seja só andar a acompanhar, mas para também estimular e desafiar muitas das organizações? Quais são os principais desafios que o Carlos também sente no mercado? Como é que se está a CGI também reinventar para poder ser um player de referência nesta área? Bom, Bruno, antes de ir por aí, eu gostava de fazer aqui um pequeno resumo daquilo que eu ouvi, porque tudo o que eu ouvi concordo em absoluto. Em primeiro lugar, a integração do OT com o IT. O IT sempre teve uma standardização muito mais pressionada pela sua utilização do que o OT. E, neste caso, quem trabalhou a tempo, neste momento, consegue ter, então, a linkagem dos dados do OT e do IT e trabalhar com eles. Quem não o fez vai ter que o fazer rapidamente, porque para termos a tal visibilidade global das operações é necessário que essa ligação exista. Portanto, a pressão sobre o OT, eu diria que vai surgir nos próximos tempos a quem não a fez. Quem a fez atempadamente vive melhor. A ownership das plataformas é um bocado indiferente.
é aquilo que o Marcelo disse, é aquilo que o João disse. Se de facto tiverem uma miríade de fornecedores, porque tem uma cadeia de valor mais alargada, com diferentes capacidades tecnológicas, pode fazer sentido. A nós, parceiros, cabe-nos aportar valor. E o aportar valor não é só chegar lá com braços e pernas e pessoas a atender. O aportar valor é conhecer funcionalmente os negócios, é perceber o negócio e é poder sugerir melhorias do negócio. Agora, nós temos externalizações de serviços connosco que é de A a Z, os sistemas e as plataformas são todas nossas e não é por isso que o cliente não tem crescido no mercado ou se sente prejudicado. E temos outras em que operamos em cima das plataformas dos clientes e também não tem problema nenhum. O que temos é que ter a capacidade de dizer, ok, há uma melhoria a ser implementada, discuti-la com o cliente, estudá-la com o cliente, ter as ferramentas partilhadas de produtividade e de perceber o que é que se pode ou não se pode automatizar. Este caso do bot que o Marcelo falou, de facto, é um sucesso. É quase, eu diria, quase um recorde. Eu, no outro dia, quando estava a comentar com os meus parceiros de painel, tive 10 minutos ao telefone com um bot, ou pronto, a trocar mensagens com um bot. Não foi feito por nós, mas tenho pena, porque de facto ele aguentou-me ali 10 minutos e com respostas decentes. Portanto, não foi feito por nós, mas temos que analisar aquilo. Eu explico, foi com a Revolut, portanto, é uma empresa totalmente digital. Entraste em stress test do bot. E relativamente à introdução de tecnologia nas operações, as pessoas, por muito que se possa associar isso a uma ameaça, aquilo que nós temos observado e temos introduzido bastante tecnologia nas nossas operações, é que as pessoas ficam exatamente agradadas, porque as liberta para fazer qualquer coisa de mais interessante. Porque estar a fazer 50 vezes a mesma coisa, de ler o contrato e pôr o X e pôr o Y e ver se a vírgula está no sítio certo, isso até pode alimentar aquilo que é uma característica portuguesa muito nossa, que é o pequeno exercício do poder. Mas, na realidade, quando as pessoas se libertam desse falso poder, sentem-se mais felizes porque podem e devem fazer coisas que tragam mais valor para elas e para a empresa. E quando isso acontece, as pessoas ficam satisfeitas por definição. E no mercado de trabalho, ainda aí também, onde cada vez mais escasseia o talento e escasseia a mão de obra, as pessoas, podemos fazer o reskilling das pessoas, ou utilizar a mão de obra que temos para fazer coisas muito mais inteligentes, em vez de estarem a fazer operações repetitivas, é de certeza uma saída. Os parceiros têm que saber estar nisto, têm que ter os investimentos necessários nas plataformas tecnológicas, nomeadamente nos digital twins, nas hyper automation. Vou dar um exemplo, nós estamos a fazer uma plataforma na CGI que modeliza, é um projeto global que modeliza o comportamento da Terra face a fenómenos de extrema seca ou de dilúvios. É um bocado aquilo que já foi feito na cidade de Singapura e já foi feito noutros locais. Portanto, ou seja, o Digital Twin, que nasceu para os motores de aviões e nasceu na aeronáutica há 30 anos, é uma coisa que agora está democratizada e cada vez mais vai estar democratizada. E se, porventura, há 5 anos atrás, só as grandes empresas com grandes capacidades de investimento o podiam fazer, eu diria que no espaço de 1, 2 anos vai estar ao alcance de qualquer empresa. Portanto, os parceiros cabem estar na parte do conhecimento funcional, na parte do conhecimento do negócio e aportar valor. E esse é o grande segredo. Ou se acrescenta valor ou não se acrescenta. E o valor pode não ser só o ter as pessoas mais baratas. Isso é um bocado irrelevante nos dias que vão correndo. Porque se não houver uma capacidade de adaptação e se de hoje para amanhã não estivermos preparados, quando, esperemos, termina a crise ali no Mar Negro e os preços do gás voltem a ser mais normais, porque hoje subiram 30%, e as empresas vão ter que reagir. E, portanto, é este tipo de predictibilidade e de capacidade que os parceiros têm que ter. Tudo o resto é tecnologia. A tecnologia por si... A tecnologia resolve muitos problemas, quando associada a um objetivo, seja ele de negócio ou seja ele... Agora, a tecnologia por si... por si e para si nunca resolveu problemas. Portanto, arranjem-se oportunidades, arranjem-se problemas que as soluções vão surgir. Como ronda final, não sendo vocês analistas, mas tendo na liderança das vossas organizações também esta posição, o que aí vem, o que é que destacavas como a próxima oportunidade ou ameaça nas operações que vocês vão endereçar agora neste novo normal? Sim, o que eu acho é há de facto uma oportunidade para uma colaboração acrescida. Na verdade, portanto, acho que saindo deste ciclo em que fomos muito obrigados no fundo, a endereçar desafios que acho que em boa medida não estávamos a antecipar, acho que neste momento há aqui uma oportunidade
dar um salto. Acho que há uma, enfim, na verdade, eu acho que até há uma oportunidade de colaboração que até é quase uma experiência pessoal de cada um de nós, de mais confinados, menos confinados, mais afastados, mais em regime híbrido ou presencial. A verdade é que há aqui uma vontade de colaborar, de interagir, que eu acho que se pode, no fundo, transferir também depois para um plano mais corporativo, se quisermos. Portanto, eu diria, Bruno, que há um grande potencial aí. Acho que há uma... Eu acho que também, de alguma forma, ficamos habituados, eu ia dizer mal habituados, mas não, porque isto é um bom hábito, ficamos habituados também a uma velocidade de reação e de adaptação mais forte e portanto, não vamos aceitar que as coisas voltem a andar mais devagar. Portanto, acho que há aí uma oportunidade para quem conseguir responder rapidamente, para quem conseguir apresentar boas soluções de colaboração, acho que há uma ótima oportunidade. Depois, do meu ponto de vista, um bocadinho mais concreto, se calhar com alguma a visão de quem é um comercializador, de quem tem muito, realmente temos muito, acho que qualquer de nós temos muito o cliente no centro. Eu acho que certamente tudo o que nós façamos vai ter que passar por este teste, e em que medida é que isto me permite ou chegar mais rapidamente ao cliente, ou interessar ou antecipar as necessidades que esse cliente tem, dar-lhe experiências que ele está a ver noutros setores, e portanto, esse eu diria que depois é sempre ali o teste de em que medida é que isto faz mesmo sentido implementar ou não. Boa, obrigado. João, como é que a E-Redes vai ganhar o próximo Portugal Digital Awards nesta área? Porque é uma espécie de papa prémios, portanto, o que é que já podemos esperar que vem aí? Bem, estamos de facto empenhados nisso. Não posso revelar ainda as candidaturas do próximo ano, mas eu diria talvez que uma das prioridades que temos é sobre este tema do potencial dos dados, cruzado com esta questão das pessoas, não é? Falou-se aqui na ronda anterior até que ponto estávamos com este processo a criar aqui sedentários ou pessoas que não teriam capacidade de requalificação, e de facto acredito que estamos aqui no verge, no limiar de uma explosão da utilização desta informação, que vai ser muito benéfica para todos os colaboradores e vai potenciar o trabalho dele. E se calhar, para ser mais concreto no que estou a dizer, por exemplo, nós no nosso caso temos muito trabalho de analítica sobre ativos, de avaliação da condição do ativo, de vida remanescente, de probabilidade de falha, muito trabalho feito que está na iminência de ser totalmente massificado, mas que ainda está precisamente naquela janela em que as pessoas têm de ganhar confiança, têm de aprender a usar, ou seja, que há ali, isto só entra de facto em produtivo, não é, quando toda a organização comprar e sentir conforto nisso. Por isso, eu acho que este exemplo que estou aqui a dar acontecerá em muitas outras dimensões da analítica e dos ativos. Não é? Estamos numa fase em que a tecnologia evoluiu imenso, os algoritmos estão muito bons, agora precisamos que as pessoas os compreendam o suficiente, ganhem confiança, e acho que ultrapassando esse passo podemos estar porventura perante uma fase explosiva do benefício associado a essas tecnologias. Boa. Marcelo, prioridades para os próximos tempos? Complementando, estou completamente de acordo com o que o João acaba de dizer. De facto, eu acho que há muito a melhorar no aproveitamento dos dados que já temos. Eu colocava aqui uma dimensão adicional, porventura talvez um bocadinho controversa, mas que tem a ver com o tema da regulamentação. Nós somos um setor altamente regulamentado e eu acho que há muito a fazer para que a legislação evolua no sentido de incorporar as potencialidades da digitalização. Podíamos falar de muitos temas. Há um que é paradigmático, por exemplo, os processos de licenciamento, qualquer licenciamento que pense. Não é? Está a limitar a inovação. Que está... E que há muitos processos na regulamentação que limitam a inovação, a introdução de inovação, e que muitas vezes temos que contornar e complexificar de forma a, enfim, manter o cumprimento das regras. Portanto, eu acho que aqui o Estado tem um papel relevante a desempenhar na alteração da legislação, no sentido de manter aquilo que é o objetivo para o qual foi criada, mas capacitando a incorporação e a simplificação de tudo o que hoje em dia a digitalização permite.
porque o potencial da tecnologia há de ser sempre o mesmo, pode estar estrangulado, Exatamente. o potencial está lá, não é? Exatamente. Nuno, prioridades para os próximos tempos? Vamos lá ver, as prioridades são as mesmas que já existem há bastante tempo. Tentar garantir que, efetivamente, toda esta implementação de tecnologia tem um propósito único, que é trazer maior benefício para os clientes. Através desta parte da colaboração, João, acho que é esse o caminho, efetivamente. E essa colaboração passa por uma colaboração que, efetivamente, eu pelo menos sinto pessoalmente que alterou, com todo este tema da pandemia, essa lógica de colaboração, quer seja interna, quer seja externa, alterou para melhor. E acho que através dessa colaboração e colaboração entre o ecossistema de parceiros, a colaboração entre empresas que no dia-a-dia são concorrentes, naturalmente, mas no final do dia o que querem é servir melhor o seu cliente, acho que essa é a prioridade. É efetivamente criar uma plataforma de ainda maior colaboração com a tecnologia montante, mas com os parceiros e com os nossos concorrentes, entre aspas, no sentido de melhor servir o cliente. Agora, há uma coisa que eu gostava que nunca nos... Nós falamos muito nesta lógica da tecnologia substituir o humano e tudo mais. Eu acho que isso não existe. Eu acho que o humano existe cada vez mais e o futuro das operações é claramente humano. Amplificar. Tudo isto que nós estamos a falar existe porque existem humanos. A inteligência artificial não apareceu assim do chão, não. Alguém fez. E ainda há pouco num painel, há pouco alguém estava a dizer, há um humano que ajuda a inteligência artificial a crescer, que essa inteligência artificial depois ajuda o humano também ele próprio a fazer melhor o seu trabalho. Portanto, o futuro das operações é humano. Se me permites, nunca vi um bot encher o depósito. Depois também não. E um bot, efetivamente, não enche um depósito. E, portanto, claramente, o futuro das operações é um futuro humano. Nós acho que vamos passar por uma lógica colaborativa, inclusive é com os nossos clientes. Os nossos clientes vão ter que ser também o futuro das nossas operações. Nós vamos ter que introduzir os nossos clientes dentro das nossas operações para melhorarem também a equação, para melhorarem o problema. Eu vou ficar super satisfeito quando qualquer um de nós entrar numa estação de serviço da Galp, tiver uma app, reparar que há um determinado produto que não está ok, tira uma foto, liga, diretamente vai para o call center de manutenção ou para o que seja, e começa-se a criar toda esta lógica de que são os nossos clientes a dizerem eu gostava de ser servido desta melhor maneira e estou-te a dizer como é que o deves fazer. E isto entra num ciclo virtuoso de melhoria contínua que deve ser assim que deve funcionar. Portanto, o futuro é isso. O futuro é humano e o futuro é com os... Carlos, assumindo que não vês como previsão um bot a meter gasolina nos próximos anos, que previsão é que fazes para os próximos tempos? Bruno, eu o que vejo é o futuro das operações passa-me, e isto não é só a minha opinião, é a opinião da CGI, passa-me basicamente por 5 pilares. O primeiro é a visibilidade e transversalidade da informação. A informação não pode ser sectária dentro das empresas, a informação tem que ter global, tem que ter uma cadeia de valor global e tem que receber os inputs, seja dos OTs, seja dos ITs, tem que ser a visão global. Portanto, os datamarts e aqueles pequenos cubos têm de desaparecer e transformarem-se nos grandes cubos, porque é isso que permite as empresas tomarem o caminho certo. Em segundo lugar, é a capacidade tecnológica de explorar essa informação com as hyper-automations, com os bots, com os digital twins, com o que vier para aí à frente, e a tecnologia, e este setor da tecnologia ensinou-nos que estamos em constante mudança e em constante mutação. Depois, a resiliência que todos nós temos que ter, não só os clientes, mas os parceiros também, e a capacidade de adaptar às mudanças, porque o mundo, à data de hoje, muda. Quer dizer, se olharmos para o mundo há 3 anos atrás, antes do Covid e depois do Covid, houve muita digitalização que foi feita, foi uma digitalização às vezes de sobrevivência, não foi uma transformação digital estruturada, pelo contrário, houve investimentos que foram desviados da transformação estruturada para a digitalização por força da pandemia, mas o mundo muda todos os dias. Hoje é a guerra na Ucrânia, amanhã será outra coisa qualquer. E depois tem que ser sempre human-centric, como o Nuno disse, porque na realidade nós vivemos num mercado aqui em Portugal, que é um mercado apetecível, as nossas pessoas são boas. Neste momento, com a digitalização do trabalho, é muito fácil empresas do norte da Europa que pagam relativamente melhor do que nós virem cá contratar e contratarem os nossos melhores recursos. E, portanto, nós encontramos aqui uma forma de valorizar as nossas pessoas, e não estou a falar só de salário, valorizá-las no sentido de poderem produzir algo melhor e poderem ter um trabalho mais interessante para elas e com isso crescerem na cadeia de valor e elas próprias ganharem valor e as organizações que as empregam ganhar valor, eu diria que são estes os 5 pilares que nós temos em cima da mesa. E é isso que eu pretendo que a CGI faça.
com estes clientes, com outros, é como quer. Muito obrigado a todos pelos vossos contributos. Espero que tenham gostado. Encontramos-nos no almoço ou a seguir nas próximas sessões. Muito obrigado. Obrigado.